púlpito tá legal, né? Aqui mesmo, né? Se a gente só não põe aqui, porque esse negócio balança, a gente fica com medo aí. Queridos amigos, muito boa noite. Prazer estarmos aqui mais uma vez, reunidos, já nesse ambiente de dezembro, né? Sempre um mês gostoso, um mês que a gente já começa a se sentir mais próximo do Natal, mais próximo de Jesus, né? E a gente já começa a sentir aquela psicosfera gostosa, né? De nos aproximarmos de Jesus. Então, dentro dessa ótica de a gente se aproximar de Jesus, né? Nós vamos ler uma página, como fazemos sempre, a gente poder fazer a nossa prece inicial e depois dar a palavra para a nossa amiga Vânia Flintz, que está aqui, que veio aqui no Rio, né, mais uma vez para nos ajudar aqui nos nossos trabalhos, né, sempre um prazer recebê-la. Já uma pessoa da casa, uma pessoa que todos aí conhecem e adoram aí o jeito simples e o didatismo com que ela nos fala ali. Então vamos fazer a leitura e a prece inicial para eu passar aí a palavra para a Vânia. Abrindo ao acaso o livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, na cruz. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Em Mateus capítulo 27, versículo 42. Sim, ele redimira a muitos. Estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a morte. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvava. Era o justo e parecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte empastada de sangue no madeiro e ressurgia à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim, também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Muito bem, amigos. Vamos então, nesse momento, imaginar Jesus no alto da cruz resplandecente, olhando-nos de mais alto, como a toda a humanidade, e rogando por nós. Ó Jesus amigo e amado, abençoa-nos na proposta de estar contigo. Abençoa-nos em nossa proposta de nos redimir dos nossos próprios erros do pretérito,
para podermos caminhar passos mais seguros rumo a Ti. Perdoa-nos a solidão do Calvário, onde Te abandonamos, imaginando, pelo medo que nos afrontava, que Tu salvarias a Ti mesmo. Entretanto, não nos caía a imagem de que Tu vieste para nos ajudar, para que a gente se salve. Por isso, Jesus, nesse momento, envolva nossos corações, dá-nos ouvidos de ouvir, para podermos absorver as mensagens da noite, mas, sobretudo, que elas não fiquem restritas aos nossos ouvidos, mas encontrem abrigo em nossos corações. Abençoa nossa irmã querida Vânia, que aqui está, para que possa ser a Tua intérprete, nos falando as Tuas palavras de amor. Fica conosco agora e sempre. Assim seja. Querida amiga, é contigo. Você regula aqui. Obrigada, amor. Boa noite a todos. É bom a gente voltar, né? É muito bom a gente voltar a essa casa, voltar a rever amigos, a voltar a essa cidade, né? É muito bom. Eu fico muito feliz por essa oportunidade. E nós escolhemos essa noite a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre o trabalho de Allan Kardec na organização do Evangelho. A gente tem o Evangelho nas mãos, a gente abre muitas vezes ao acaso, lê uma página, reflete, mas às vezes a gente não presta muita atenção na organização de como foi organizado, né? E quando a gente começa a estudar a doutrina, quando a gente começa a estudar os livros da codificação, no livro dos Espíritos, por exemplo, a gente vai percebendo que Kardec, excelente pedagogo que ele era, um grande pedagogo, um grande professor, ele vai desenvolvendo as perguntas, ele vai arrumando as perguntas, mas ele não se satisfaz com qualquer coisa, ele faz uma pergunta, ele pode até ter entendido, mas ele acha que ele não entendeu, acha que as pessoas talvez tivessem uma dificuldade maior de entender. Ele retorna àquele tema, perguntando de uma outra forma, e pergunta 1, 2, 3, 4 vezes aquele mesmo tema, mas mudando um pouco a forma, né? E quantas vezes os Espíritos dizem para a gente, já vos dissemos o que era isso, né? Mas ele vai insistindo. E com o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fez isso, ele organizou de uma forma didática, como um professor que lança um material, né, que ele vai precisar o aluno vai precisar de conteúdos anteriores para poder entender conteúdos posteriores, e ele vai organizando a nossa mente, ele vai organizando o nosso pensamento na leitura desse Evangelho, no conhecimento desse Evangelho. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a organização desse Evangelho, o trabalho de Kardec na organização desse Evangelho. Então, vamos falar sobre ele de uma forma geral. E a gente encontra nas primeiras folhas do Evangelho, lá na página de rosto, a gente encontra as máximas desse Evangelho que ele coloca. Ele tem a explicação das máximas morais do Cristo. É a orientação que ele coloca lá na frente. Ele tem a orientação, a explicação das máximas morais do Cristo. A sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas situações de vida. Não é um livro que vai atender a um grupo de pessoas. Não é um livro que vai atender a um grupo religioso. Ele expande esse conhecimento e qualquer pessoa, em qualquer momento das suas existências, ao abrir o Evangelho e ler o Evangelho, ele vai encontrar ali
explicações, ele vai encontrar pensamentos, ele vai encontrar reflexões para a leitura desse livro. Kardec lança o Livro dos Espíritos em 1857. Lança em 1861 o Livro dos Médiuns. E nessa época, ele já estava assim, idealizando alguma coisa do Evangelho, que na época não era chamado de Evangelho segundo o Espiritismo, era chamado de imitação do Evangelho. Ele já estava assim, elaborando, pensando o que ele poderia fazer, como é que ele poderia abordar, em função de algumas perguntas do Livro dos Espíritos, que ele achava que poderia ter uma explicação maior, poderia ter uma abrangência maior. E nesse momento, o que ele faz? Ele não tem uma resolução que seja dele, né? Ele sempre teve o cuidado de consultar o plano espiritual a respeito do trabalho que ele estaria fazendo. Então, ele escreve, né, para o plano espiritual, para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele questiona, ele pergunta, que ele quer a opinião, ele quer o parecer do plano espiritual sobre essa obra que ele estava organizando e estava lançando. Então, nesse momento, ele está em processo de preparação do Evangelho, que era chamado de imitação do Evangelho, não do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele pega, né, essa mensagem, ele escreve o plano espiritual, e ele diz assim: o que pensais da nova obra em que eu trabalho nesse momento? Ele já estava trabalhando, mas ele vai perguntar. E os Espíritos respondem: este livro de doutrina terá uma influência considerável. Nele aborda as questões capitais e não somente o mundo religioso aí encontrará as máximas que lhe são necessárias, mas a vida prática das nações nele aurirá excelentes instruções. Quer dizer, não era voltado só para o lado religioso, era voltado para todas as pessoas que tivessem necessidade de ler aquele exemplar. Continuando, tá? Isso é que eu coloquei em vários slides. Fizeste bem em abordar as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses religiosos. A dúvida deve ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas já há bastante tempo que os amigos de além-túmulo a arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque já é tempo que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, enfim, da penumbra e dos nevoeiros espirituais. Há quase 150 anos. A mensagem já era essa, né? Já é tempo que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, enfim, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Tá? Continuando. Termina a tua obra e conta com a proteção do teu guia, o guia de todos nós, e com o auxílio devotado de teus mais fiéis espíritos, em cujo número queira sempre me incluir. Paris, 14 de setembro de 1863. Ele foi lançado no ano seguinte. Então, às vezes a gente para e pensa assim, né? Essa sociedade evoluiu? Em alguns aspectos, sim. Na moralidade, será que ela evoluiu tanto? Ainda tem essas questões que lá atrás já eram faladas, né? Mas que continuam por aí. Se colocasse ali a data de 2023, ninguém estaria estranhando a data, né? Então, esse texto está em Obras Póstumas, no capítulo que fala de imitação do Evangelho. Tem essa e tem outras perguntas que ele faz também aos Espíritos, né? E aí, a gente se pergunta, nele fazendo uma conexão com o Livro dos Espíritos, a gente se pergunta assim: ora, aonde está escrita a lei de Deus, a lei natural, a lei de Deus? Todos nós sabemos que ela está lá na nossa consciência, vai aparecer aí. O que se deve entender por lei natural? O que a gente entende por lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus,
é a única verdadeira para a felicidade do homem. O homem só é feliz, só é infeliz quando dela se afasta. Se a gente caminhar direitinho dentro daquilo que a lei de Deus prega para a gente não tem problema na vida, né? Mas a gente ainda se afasta, em função dos nossos interesses pessoais, a gente se afasta dessa lei de Deus, né? Não, eu sou bom, mas isso aqui eu estou vendo do meu lado, estou vendo a minha parte, então eu preciso realmente olhar com mais carinho para mim, né? E aí a gente acha assim, eu sou bom, eu trabalho, eu faço bem, então nada de mal pode acontecer para mim. Nada de mal pode acontecer para mim. Porque a gente acha que o fato de trabalhar no bem, o fato de ser bom, nos dá uma imunidade a qualquer desacerto que a vida apresente. Qualquer desacerto que a vida apresente. Um dia desses, um amigo meu fez assim para mim: você olha só, vê se está certo isso. Eu estava na casa espírita fazendo palestra, parei meu carro na porta, quando eu saí tinham roubado meu carro. Eu estava fazendo palestra espírita, e meu carro foi roubado. Plano espiritual não tem flanelinha, meu amigo, fazer o quê, né? Não tem gente para tomar conta lá, fazer o quê? Então, acontece, é do planeta que a gente vive, né? Então, essas coisas acontecem. Então, isso não me dá imunidade, o fato de eu trabalhar no bem, o fato de eu fazer o meu trabalho dentro da casa espírita, não dá imunidade para que nada me aconteça. As coisas acontecem, né? Então, o que Kardec faz? Ele vai recorrer algumas vezes ao Livro dos Espíritos, porque nós achamos que não precisa, né? Está lá, não precisa, mas a gente precisa. Então, ele pergunta, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Na 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência da gente. Mas eles percebem, né, os espíritos percebem, que estar lá no Livro dos Espíritos, essa elucidação, não estava sendo suficiente para a reeducação moral das pessoas. Tá? Então, Kardec, quando ele vai fazendo as conexões com o Livro dos Espíritos, ele vai mostrando, os Espíritos vêm mostrando que há necessidade de explorar mais essa questão do Evangelho, que há necessidade de explorar mais essas leis morais do Cristo, para que tudo possa ficar devidamente esclarecido. E ainda a gente tem complicações, imagina se não tivesse, né? Está lá na consciência. Os Espíritos perguntam, o Kardec pergunta, visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem eles alguma coisa mais a nos ensinar? Jesus não ensinou para a gente? Não disse o que tinha que fazer? Como deveria seguir? Se ele ensinou, por que os Espíritos chamam essa atenção? Por que estão chamando a nossa atenção? Resposta. A linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e lugares. Mas tinha que ser alegórica. Ele tinha que falar por parábolas. Porque se ele fosse falar não por parábolas, as pessoas provavelmente não iriam compreender a que a mensagem estava sendo dada. Se a gente pegar um texto, hoje em dia, 2023, final de 2023, se a gente pegar um texto escrito por um autor qualquer do início do século XIX, muitas vezes a linguagem que a gente vai ler, a gente não consegue compreender. As palavras, a grafia é diferente, a palavra é diferente, a linguagem é diferente, a maneira de se expressar é diferente. Você não vai entender, você não vai conseguir compreender. Quando a minha mãe desencarnou, eu arrumando umas... Deixa eu pegar só um golinho d'água. Quando ela desencarnou,
eu arrumando as coisinhas dela, né? Eu achei uma carta que o meu pai tinha escrito para ela, pedindo ela em namoro. Eles casaram em 1938. Essa carta está datada, botei no quadro de tão linda que ela é. Ela está datada de 1936, outubro de 1936. Ele começa a carta assim: gentil senhorita, não fora o anseio do meu coração, desse jeito, não fora o anseio do meu coração que bate. Ele vai descrever, linda, 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 linda. Ele era um apaixonado, ela não era por ele não, mas ele era apaixonadérrimo por ela. Então ele descreve a carta, né? E uma grafia totalmente diferente, 1936. Simpatia com Y, ETH, uma grafia completamente diferente. E nessa época, eu estava dando aula ainda, aí eu peguei a carta, cheguei na escola, conversei com a professora de língua portuguesa e literatura, e falei para ela, olha o que eu achei, a carta do meu pai pedindo a minha mãe em namoro, de 1936. Eu falei para ela, você não quer trabalhar esse texto com os teus alunos? Para tirar da ideia, porque muitas vezes eles acham que o texto de Machado de Assis, José de Alencar, fazia parte só daquela elite da literatura portuguesa. Só eles tinham essa linguagem. Aí eu falei para ela assim, você não quer trabalhar esse texto com eles? Até para mostrar para eles que essa linguagem era uma linguagem comum. Não era uma linguagem específica dos autores da época, era uma linguagem comum. Aí ela foi trabalhar e coisa e tal, e a gente dava aula nas mesmas turmas. Aí tudo bem, ela pegou, trabalhou o texto com eles, mostrou tudo, coisa e tal. Uns dias depois, ela saiu da sala, eu entrei na turma. Aí vira uma aluna assim para mim, poxa, professora, seu pai falava espanhol muito bem. Eu falei, não era espanhol, minha querida, é português. Não é possível, é tudo diferente, eu não entendi nada do que estava. Imagina isso lá na época de Jesus. Então ele tinha necessidade de falar por parábolas, porque se ele não falasse por parábolas, ninguém iria compreender. Ninguém iria compreender. Então ele precisava falar por parábolas. E as pessoas não compreenderam. As pessoas não entenderam o que ele queria dizer. Né? Não conseguiram. Até hoje muita gente, a gente mesmo não compreende muitas coisas do que ele tentou dizer. Aí o que Kardec faz? Os espíritos falam para ele, né? Então você precisa pegar esses temas e começar a trabalhar com eles de uma forma mais intensa, mostrar isso, exemplificar isso, dar uma ênfase maior a isso, não ficar perdido num livro qualquer. Então o que ele fez? Ele pegou toda essa questão das leis morais do Cristo e foi organizando no Evangelho para que ele pudesse ficar bem esclarecido. Então, nós pegamos, por exemplo, o capítulo 3, que eu não coloquei ali, porque a gente percebe o seguinte, todo o trabalho do Evangelho, se a gente ler cada capítulo, a gente vai perceber que todos os capítulos, eles começam com uma citação de um apóstolo. Tá? Todos eles começam com a citação de um apóstolo. Depois, em seguida, vou citar aqui, depois, em seguida, tem o comentário do Kardec. Kardec faz um comentário sobre aquele texto, tentando traduzir, esmiuçar mais aquela mensagem. Não satisfeito com isso, vem depois o comentário das instruções dos Espíritos, que também vai elaborar mais ainda, vai explicar mais ainda. Então, por exemplo, no capítulo 3, a citação de João, João 14, 1-3, diz assim, que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, e se assim não fosse, eu já os teria dito. Porquanto eu vou preparar lugar para vós, e depois que houver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde eu estou, estejas também. Tá? Então, esse é o texto de João. Então, o que o Kardec faz? Ele faz lá o comentário. E quando ele faz o comentário,
ele fala sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Tá? Ele fala das diferentes categorias de mundos habitados. Não há várias moradas na casa do Pai? Então, ele fala das diferentes categorias dos mundos habitados e do estado da alma na erraticidade. Porque nós seremos amanhã o espírito resultante daquilo que nós fizemos na nossa vida de encarnados. Né? As mudanças serão de acordo com aquilo que a gente tiver trabalhado. Depois ele fala das causas das misérias terrestres. Ele vem falando que nem tudo são flores, então tem as misérias terrestres. Depois entra a parte das instruções dos espíritos, que fala de mundos superiores e inferiores, ainda dentro das moradas da casa do Pai. Fala dos mundos de expiações e provas, que nós temos, o mundo de expiações e provas, e fala dos mundos regenerados. Então, a estrutura organizacional de Kardec, ele organiza desse jeito. Ele pega a citação do Evangelho, do apóstolo, ele fala, ele dá uma explicação sobre aquilo que o apóstolo está falando, e, por último, ele coloca as instruções dos Espíritos sobre esse mesmo tema. Então, esclarece de uma forma geral tudo aquilo que a gente precisa saber. A gente não fica só com meu reino não é deste mundo, meu reino não. Enfim, ele coloca em fatos práticos aquilo que a gente muitas vezes começa a ler e às vezes fica com preguiça de ler até o final, né? A gente lê até um pedaço e fica difícil de ler até o final. E aí, a progressão dos mundos, também fala da progressão dos mundos, né? E aí, ele vai organizando esse evangelho. Então, ele começa a trabalhar assim. Ele começa a nos dar a base desse trabalho. E qual é a base que ele nos coloca? Ele vem relembrando as leis morais. Tá? Ele começa trabalhando as leis. Então, como a base, ele está relembrando as leis e nos mostra o caminho. O caminho da lei é esse. É esse o caminho da lei que a gente precisa seguir. Então, ele fala, não vim destruir a lei. Ele fala, não vim destruir a lei. Ele fala, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Vai falar das moradas da casa do Pai. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. E no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é a lei? É a lei de Deus. Né? Não vem destruir a lei, ele não veio derrubar a lei de Deus. Né? Ele coloca para a gente que o reino não é desse mundo material que a gente acha que é. Eu quero encontrar o reino de Deus. Então ele vem falar sobre esse reino de Deus, que é o caminho que a gente precisa seguir, encontrar esse reino de Deus. Depois ele fala das muitas moradas na casa de meu Pai, né, das diversas moradas, e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que a gente sempre associa isso a quê? A reencarnação. Mas a gente pode parar para pensar também que a cada dia que a gente amanhece é um renascer. É uma nova oportunidade que se tem de trabalhar todas essas nossas dificuldades. Eu tenho a oportunidade, a cada dia que eu amanheço, eu tenho 24 horas para poder trabalhar essas minhas questões que ainda me incomodam. É aproveitar ou não aproveitar, mas é um renascer. Muitas vezes a gente diz assim, nessa vida já deu, vou deixar para a próxima encarnação. E cada dia é a oportunidade da gente rever. É o caminho da gente. Né? Então, ele mostra para a gente o caminho da lei, ele mostra o caminho do mundo, que é o reino não é deste mundo, ele mostra o caminho de todos os planetas que nós possivelmente poderemos habitar e mostra para a gente que se a gente não se melhorar, a gente não vai conseguir ver o reino de Deus. Né? Não no sentido poético, né? Mas no sentido real. Um lugar que não tenha o sofrimento, que não tenha angústia, que não tenha todas essas coisas que nos levam a quadros psicológicos, às vezes, tão difíceis. Que a gente, muitas vezes, se recusa a trabalhar isso. Eu trabalho até a página 2. Da página 2 para frente,
eu vou deixar para outra encarnação, porque nessa não dá mais para eu conseguir superar isso. E a gente vai de encarnação em encarnação, tentando superar as nossas dificuldades, né? Bom, isso na primeira parte, quando ele nos dá o caminho. Na segunda parte, ele coloca para a gente o que a gente precisa entender. Todos nós queremos ser o quê? Espíritos bem-aventurados. Não queremos ser espíritos bem-aventurados? Queremos herdar um planeta de regeneração. Não queremos herdar um planeta de provas e expiações. Queremos o planeta da regeneração. Então, eu preciso trabalhar para isso. Eu vou chegar lá. Todos nós iremos chegar lá. Mas a gente tem que trabalhar para isso. Não cai do céu, né? Não vende na loja. A gente tem que trabalhar. Como é que eu vou conseguir trabalhar? Em primeiro lugar, praticando o nosso autoconhecimento, que é chato, que incomoda, que é difícil, que mostra coisas que eu não quero ver, mas eu tenho que ver. Se eu quero me consertar, entre aspas, né? Se eu quero quero avançar um pouco mais, não quero me acomodar, eu quero me consertar, mas eu me acomodo, de preferência que alguém faça por mim. Então, se eu quero herdar isso, eu tenho que trabalhar, não tem outro jeito. Então, ele mostra as verdades que a gente precisa entender para a gente poder se modificar. Tá certo? Aí ele começa lá, no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Às vezes a gente diz assim, mas como é que um aflito pode ser bem-aventurado? Mas às vezes não, quase sempre, as aflições pelas quais nós passamos, muitas vezes nos conduzem a um nível de busca de esclarecimento, um nível de busca de estudo, para a gente entender o que está acontecendo. Por que está acontecendo isso comigo? Eu não me lembro do que eu fiz, eu sou uma pessoa que eu sou fraterna, mas está acontecendo comigo. Então eu preciso entender o que é isso e por que está acontecendo comigo. Então ele fala bem-aventurados os aflitos no sentido de ainda bem que você percebeu que isso está acontecendo, que você tem a oportunidade de se modificar. Você não vai sentar em cima da dor e sofrer. Quando você entende, você tem a oportunidade de se modificar. Então, por isso eles chamam de bem-aventurados os aflitos, quer dizer, aqueles que buscam o esclarecimento. Mas, ao mesmo tempo que ele mostra das aflições, no capítulo 6, ele vai trabalhar, ele vai mostrar para a gente, nos apresentar o Cristo Consolador. Você está aflito, você tem as aflições da vida, mas você tem um Cristo que te consola. Você tem um Cristo que te ampara. Você tem um Cristo que te conduz. Então, você tem um Cristo Consolador. Então, ele mostra um lado, né? E, ao mesmo tempo, ele vem mostrando para a gente o Cristo Consolador. Depois, ele mostra de novo os bem-aventurados, os pobres de espírito. E fazendo a distinção que pobre de espírito, né? O que a gente, às vezes, entende de pobre de espírito. Fulano é um pobre de espírito. A gente fala isso muitas vezes com um sentido assim, meio que pejorativo, né? Meio que acusando, né? Fulano é um pobre de espírito, ou seja, ele não sabe nada, ele não pensa em nada, ele não mentaliza nada, ele não entra em oração, ou seja, é uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Quando bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando das pessoas humildes, daquelas pessoas que têm humildade para reconhecer, para entender as suas questões de vida. Assim como mostra em relação aos aflitos, ele mostra em relação aos pobres de espírito também. Depois ele mostra os bem-aventurados que têm puro coração. E se ele tem puro coração, ele já estende a sua bondade sobre todos. Ele estende o seu entendimento sobre todos. Ele para de ficar naquela situação de julgar e prejulgar. Ele consegue compreender. Ele tem a humildade e ele consegue compreender. E depois disso, ele vem mostrando para a gente
Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Se eu entendo sobre a aflição, se eu entendo o significado de pobre de espírito, se eu entendo o significado de ter o coração puro, a pureza de coração, eu sou manso, eu sou pacífico. Eu não tenho por que me revoltar contra nada. Eu não tenho por que achar que o meu mentor espiritual não me atende, está de férias, achar que Deus me esqueceu. Eu não tenho por que achar que eu consegui compreender. Então, ele vem mostrando para a gente a verdade daquilo que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia. Ele vem mostrando isso. Mais um, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Se eu consigo entender e praticar tudo isso, eu uso da misericórdia. Eu entendo o que é misericórdia. Eu uso da misericórdia para com os meus semelhantes. Eu quero misericórdia para mim, mas para com os meus semelhantes, muitas vezes eu não sou misericordioso a esse ponto. Eu quero ter as minhas falhas entendidas, mas muitas vezes eu não entendo a do meu semelhante. Né? Então, ele mostrou lá o caminho, a verdade que a gente precisa. Olha, você quer ser bem-aventurado? Está aqui. É isso aí que você precisa entender. Né? Então, é a verdade que a gente precisa entender. E aí, ele mostrou o caminho, ele mostrou a lei, ele mostrou o caminho, agora vai e faz. Agora está na sua hora de fazer. Agora faz. Ele nos mostra os exercícios que a gente precisa fazer para alcançar também essa questão, essa posição de bem-aventurado. Ele nos mostra o exercício, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Mas é difícil. Exercício. A gente tem que exercitar isso. Né? Não quero ser bem-aventurado? Então vamos praticar isso, vamos praticar esse exercício. Amai os vossos inimigos. Não, mas aí você está pedindo demais, pelo amor de Deus, entende? Amar o meu próximo, eu posso começar a fazer. Mas amar o inimigo fica muito difícil, né? E aí eu lembro de uma passagem que aconteceu comigo na casa espírita. Eu estava conversando com uma companheira, já é desencarnada, no corredor da casa, e passou uma pessoa, eu confesso que eu não tinha muita simpatia pela pessoa, não. A gente tinha lá umas divergências, né? Passou, cumprimentou, boa tarde, tudo bem. Aí, mas essa companheira nossa, ela tinha, assim, uma capacidade de perceber e de entender o olhar da gente de uma forma, assim, fantástica. E quando a pessoa passou, ela chegou, ela me chamava de Vaninha. Ela chegou assim, Vaninha, eu percebi que você não é muito simpática para aquela coleguinha que passou, não. Eu falei, não sou muito não, né? Aí ela fez assim, de verdade, não. Umas questões aí que aconteceram, mas eu não tenho muita simpatia por ela, não. Mas você precisa ter. Você já experimentou olhar para ela com os olhos de quem ama? Eu falei assim, como? Eu vou olhar para ela com os olhos de quem ama? Mas assim, pensa na mãe dela, como é que você acha que a mãe dela olharia para ela? Eu falei, certamente, com os olhos de quem ama. Então, cada vez que você cruzar por ela, lembra do olhar que a mãe dela poderia direcionar para ela. E educa o seu olhar a direcionar para ela também o olhar como o amor da mãe. Porque certamente ela tem uma mãe e certamente a mãe a ama. Porque todos nós somos o grande amor da vida de alguém. Né? Então, se a gente começar a olhar, e foi um exercício que eu fiz, tá? Não fiquei assim muito próxima da pessoa, mas o meu olhar passou a ser mais doce, passou a ser mais compreensivo, né? Passou a ser mais fraterno para aquela pessoa. Né? E se a gente parar para pensar nisso, é uma maneira da gente fazer esse exercício. Olhar com os olhos de quem ama. E se a gente for olhar com os olhos de quem ama, a gente vai conseguir entender os nossos inimigos, amar esses inimigos. Não como você amaria um amigo, que ficaria difícil, mas você, pelo menos, não ter uma predisposição contra aquela pessoa. Né? Não justificar as nossas dificuldades com uma predisposição daquela pessoa. Mas você está vendo como é que é? Você está vendo como é que faz? Não é da nossa alçada. A nossa alçada é entender. A alçada do outro é se modificar. Depois ele
ensina para a gente, outro exercício, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É fazer o bem sem ostentação. Eu ajudo a casa espírita, eu compro material, eu compro gêneros alimentícios para a casa espírita, mas eu vou fazer uma selfie. Aí eu boto as bolsas todas atrás de mim e faço uma selfie. Está aparecendo lá eu doando, mas eu estou aparecendo também com tudo que eu doei, né? É ostentar. E o bem não precisa de ostentação. O bem não precisa de teatro. O bem, ele se exerce por ele mesmo, né? Então, a gente não precisa mostrar aquilo que se faz. Se faz e pronto, né? A torcida do Flamengo não precisa ficar sabendo daquilo que você fez. A CADEG não precisa anunciar, né, o que você está fazendo. Basta fazer. Ter a consciência do que está fazendo. Honrai vosso pai e vossa mãe. Porque foi pai e mãe que nos deu a oportunidade da reencarnação. Então, tenha os defeitos que tiverem, tenha as complicações que tiverem, seja de que maneira for, nos deu a oportunidade de reencarnar. Então, a gente tem que honrar pai e mãe, deve honrar pai e mãe, pelo simples fato da oportunidade reencarnatória. Porque não está fácil reencarnar. Né? E nos deram essa oportunidade. Então, é entender esse pai, é entender essa mãe, as dificuldades que giram em torno, mas honrar pai e mãe, com todas as dificuldades possíveis e imagináveis. A bandeira que ele nos ensina, ele nos dá o exercício, ele nos dá as regras que a gente precisa seguir e nos dá uma bandeira. Fora da caridade não há salvação. Caridade desinteressada. Se eu não faço com carinho, se eu não faço por carinho, se eu não faço por amor, eu estou fazendo com ostentação. Né? Então, fora da caridade, não há salvação. É a bandeira que ele nos ensina a seguir em frente. Outra, não se pode servir a Deus e a Mamon. O que eu quero? Qual é a minha prioridade? São os meus bens espirituais ou os meus bens materiais? O que eu estou querendo? Também são duas coisas antagônicas. Os bens materiais ficam, os bens espirituais nos acompanham. O que a gente quer? O que a gente está optando por? Né? Eu estou optando por ter ou estou optando por ser? É uma decisão que cabe só a nós, a mais ninguém. E o material fica. A gente vai e o material fica. E os espirituais a gente carrega com a gente. Né? Depois disso tudo, se eu conseguir aplicar tudo isso, ele termina lá com outro elemento. Sede perfeitos. Simples assim. Né? Simples assim. Sede perfeitos. Você seguiu tudo direitinho, a gente fez todos os exercícios. Ele nos recomenda fazer, que Jesus nos recomendou fazer, que Kardec coloca, ele me mostra a base, ele me mostra a verdade que eu preciso alcançar, depois ele me dá o exercício. Está aqui, vai e faz. É isso que você quer? Então você vai e você faz. Está tudo aqui. E por fim, ele vem nos falando sobre a vida que nós queremos, o tipo de vida que nós queremos. E nos convida a pensar sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. Se eu faço bem sem ostentação, eu estou semeando o meu terreno. Mas se eu faço bem com ostentação, se eu quero mostrar para todo mundo aquilo que eu quero fazer, eu preciso repensar isso. Chamado, nós somos. Agora, o que nós vamos fazer dessa chamada também é tarefa de cada um, analisar o que a gente quer. Nos ensina também que a fé transporta as montanhas, ou seja, toda e qualquer dificuldade nós possamos atravessar, sejam elas pequenas, sejam elas grandes demais, mas a fé, a oração, o acreditar, o confiar, acima de tudo, me dá subsídios para que eu possa ultrapassar essas dificuldades. Não há dificuldade que não consiga se ultrapassar a partir do momento que a gente acredita, que a gente crê.
que é consequência de seguir a lei, que é consequência do exercício que a gente precisa fazer e que é consequência do caminho que a gente tem a seguir. Os trabalhadores da última hora. Somos os trabalhadores da última hora? Sim. Mas como é que a gente está fazendo esse trabalho da gente? Né? Como é que a gente está fazendo esse trabalho da gente? Eu estou fazendo porque dá status? Ou eu estou fazendo porque é o caminho, é um dos caminhos que eu tenho a seguir? É refletir também e analisar essa questão, né, dos trabalhadores da última hora. Haverá falsos cristos e falsos profetas. A doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada. Qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa e assinar qualquer nome. Então, aquilo que a gente recebe, muitas vezes pelas redes sociais, muitas vezes através até mesmo de livros, né? É muito fácil. Qualquer pessoa pode escrever um texto e colocar embaixo Emmanuel, pode colocar André Luiz, pode colocar Eurípides Barçanufo. Mas a doutrina espírita nos convida a raciocinar sobre aquilo que a gente está lendo. Então, é o nosso dever analisar todas as mensagens que a gente recebe. A gente precisa analisar. A gente precisa analisar o livro que a gente lê. Se aquela mensagem que aquele livro está nos trazendo é uma mensagem que está de acordo com as leis do Cristo, está de acordo com a codificação ou não. Eu preciso raciocinar, eu preciso entender. Senão a gente lê qualquer coisa e qualquer um vai falar qualquer coisa e vai dizer que é André Luiz, que é Joana de Ângeles, que é Allan Kardec, que é Bezerra de Menezes. Mas a gente precisa ler, precisa conhecer, né? Precisa conhecer o teor desses autores para a gente poder identificar quem é quem e não simplesmente acreditar porque alguém me disse que é. Né? Então a gente precisa raciocinar em termos disso. Não separeis o que Deus juntou. Não separeis o que Deus juntou. Ele vem falando das relações humanas. É o sentimento da pessoa em relação a essas relações humanas. Não é o que está escrito no papel, não é o que está assinado no papel, não é o que nos diz a lei humana, mas sim as leis divinas, as leis de Deus. Então, é analisar também a lei divina e a lei humana. As leis humanas têm a sua maneira de ser, têm os seus preceitos, têm o seu teor, mas as leis divinas são imutáveis. Então, a gente precisa entender uma e entender outra para a gente poder entender essa questão de não separeis o que Deus juntou. Estranha moral. Às vezes as pessoas falam, estranha moral, a moral do Cristo é estranha, né? Odiar pai e mãe, né? Não é estranho? Como é que eu vou odiar pai e mãe? Mas não é odiar pai e mãe ao teor da letra, né? Então a gente precisa também entender, ele vem mostrando para a gente, nesse sentido aí da vida, que a gente chama de vida, ele vem mostrando todo esse teor, né? Da estranha moral, que não é o que a gente deixar pai, deixar mãe, renegar um, renegar outro, não é nesse sentido. É ler e entender o que ele está falando ali. Então ele vem nos mostrar isso, ele vem explicar isso daquele jeito, com a anotação do apóstolo, com o comentário do Kardec, com a ilustração dos espíritos, com a instrução dos espíritos. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não esconda o teu conhecimento, passa o teu conhecimento para frente, leva para frente o teu conhecimento com responsabilidade. Da mesma forma que a gente precisa raciocinar entre, né, da estranha moral, entre os elementos que são nos dados para pensar, entre os autores espirituais, a gente também precisa pensar na responsabilidade da palavra que nós emitimos. Daquilo que nós emitimos, de como nós emitimos, nós temos essa responsabilidade. As pessoas ouvem, as pessoas fazem as suas interpretações. Não podemos ser responsáveis pelo que ela pensa, mas somos responsáveis pelo material que nós fornecemos para que elas pudessem pensar.
E se a pessoa não entendeu direito, ela vai chegar para um outro, ela vai relatar um outro fato, que vai relatar um outro, que vai relatar um outro. Então, a gente precisa ter a atenção e a responsabilidade com aquilo que a gente vai emitindo. Buscais e achareis. O que eu quero? O que nós queremos? É a felicidade? Então, vamos buscar. Agora vamos buscar dentro, ele nos leva a pensar, buscar dentro da moral do Cristo, dentro daquilo que Cristo colocou, que Jesus colocou para a gente, né? E não buscar qualquer coisa em qualquer lugar. Então isso ele chama de a vida. E ainda, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, né? Certa vez uma pessoa chegou para mim, não é espírita, chegou para mim e fez assim: quanto é que você recebe pelas palestras que você faz? Eu falei, bônus hora. Espero que está juntando bônus hora. O que é isso? Não pagam nada para você? Não tem que pagar nada. A gente não tem que pagar nada. Ah, mas tem lugares que pagam. Problema de quem paga. Né? E problema de quem recebe. Né? Há pouco tempo, coisa de um ano atrás, uma filha de uma amiga casou e ela não quis casar no religioso, casou só no civil e coisa e tal. Mas fez uma reunião, aí me pediu para fazer a prece lá do casamento. Ela me passou como é que era, mais ou menos, que tem uma indústria em torno das pessoas que celebram as cerimônias, né? Então ela me passou lá uma coisa, é para você ler mais ou menos como é que é e coisa e tal, tudo bem. Aí eu fui lá no dia do casamento, fui lá, uma pessoa que eu gosto demais, eu digo que é uma das filhas que não nasceram de mim, que eu gosto demais, fui lá e fiz a prece. Nesse mesmo dia, uma pessoa chegou para mim e fez assim: gostei da sua prece, faz a prece do meu casamento, pago quanto você quiser. Eu falei, não, eu não vou fazer não, porque é o seguinte, eu não faço isso. Eu fiz para ela porque ela é uma pessoa especial, uma pessoa que eu tenho um carinho só por isso. Ah, mas eu queria que você fizesse. E ficou me perturbando. Eu falei, eu não faço. Eu fiz para ela porque é uma pessoa muito especial para mim. É uma filha que eu tenho, só por isso. Mas existe um mercado em torno disso, que as pessoas cobram, são chamados de celebrantes, eles cobram, tudo bem. Cada um com a sua consciência, né? Mas, se a gente não tem muito claro para a gente, né, dar gratuitamente, perceber gratuitamente, se a gente opta por Mamon, né, e não por Deus, e opta por Mamon, olha o atrativo que vai em torno da pessoa para que a pessoa faça alguma coisa. Nada contra quem faz. Nada contra quem faz disso a profissão. Problema de cada um. Na verdade, a gente não tem que julgar ninguém. Mas como é fácil, como o Mamon é fácil, é que nem um canto de sereia que vai envolvendo as pessoas aí no que ele quer fazer, né? Bom, e aí, por último, ele vem falando sobre pedir e obtereis. Olha só, Vânia, mas eu não sei rezar, eu só sei rezar aquelas rezas que eu aprendi na igreja. Reza o que você sabe rezar. Mas eu nunca decorei aquelas preces. Fale do que está cheio do seu coração. O que você sabe falar? Obrigado, Senhor. Se você fala um obrigado, Senhor, com emoção e com amor, é uma prece que você está fazendo. Se você fala, Senhor, me conduza durante o dia, é uma prece que você está fazendo. Eu não preciso de preces prontas, eu não preciso de palavras rebuscadas, eu não preciso de palavras elaboradas para fazer uma prece. Basta deixar fluir o que está no coração da gente. E ainda, se eu digo, né, se a gente diz assim, mas eu não sei rezar, ele vai terminando o Evangelho com uma coletânea de preces espíritas. Eu não sei rezar, não conheço prece nenhuma. Então ele teve a preocupação de colocar no Evangelho essa coletânea de preces espíritas, que vem falando sobre as preces gerais. Olha o trabalho dele, que ele ainda classificou essas preces. As preces gerais, preces por si mesmo, preces pelos outros, pelos que não estão mais na terra, pelos doentes obsidiados. Eu não sei rezar, está lá. Está tudo lá. Então, se a gente parar para pensar, se a gente parar para analisar o Evangelho
segundo a organização de Kardec, a gente encontra a base que eu preciso seguir, as leis que eu preciso seguir, o caminho que eu preciso seguir, né, as verdades que eu preciso seguir, o caminho que eu preciso seguir. Eu vou encontrar o caminho, eu vou encontrar a verdade, eu vou encontrar elementos que vão falar sobre a vida. E ele encerrando com essa coletânea de preces. E aí, para encerrar, eu tenho aqui uma mensagem de uma psicografia do Divaldo, que é do livro Momentos de Decisão, da Editora Leal, autoria espiritual de Marco Prisco, que diz assim: se você considera o Evangelho como manancial divino e inesgotável, descedente-se nele. Se você considera como um facho de luz, aclare nele a sua alma. Se você acha que ele é um roteiro seguro, caminhe atendendo-lhe as diretrizes. Relíquia de valor incalculável, guarde-o no coração. Celeiro de bênçãos, farte-se com o seu pão. Se é a verdade, viva os ensinamentos que ele contém. Se o considera a vida, incorpore-o à existência. Se consideras o caminho a seguir, dele não se afaste nunca. Se o considera o repositório dos mais belos exemplos, aprenda através do quanto encerra, para que o faça também um reservatório de amor. Se é um livro superior, não deixe de meditar os seus ensinos, sejam quais forem as circunstâncias. Nele você encontrará sempre segurança e consolo. Como queira considerá-lo, compreenda que todo livro nobre encerra a sabedoria. Toda página elevada traz oculta uma lição. O Evangelho, considerado como herança preciosa do Mestre para você, é tesouro que o enriquece de responsabilidade, quando o conheça, e fonte inesgotável de paz, quando o viva. Então, meus queridos, que a gente possa entender o Evangelho como esse roteiro do bem viver, como esse roteiro de aprendizado dos valores que Jesus deixou para a gente, e que está tudo aqui na nossa mão, está aqui tudo juntinho. Basta a gente abrir e ler. Abrir, ler, analisar, interpretar e colocar na prática do nosso dia a dia. Porque não é uma coisa das mais fáceis, a gente pode pensar, mas não é impossível. Se fosse impossível, muitos companheiros nossos não teriam conseguido trabalhar nesse aspecto, trabalhar desse jeito. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros exemplos tão próximos da gente, contemporâneos nossos, que a gente viu trabalhar, viu o valor das suas renúncias, viu o valor do aprendizado, o valor da educação que esse Evangelho traz, dos nossos sentimentos, a nossa educação espiritual, e está aqui. E muitas vezes a gente olha assim, mas ele é tão grosso, né? Ele é tão grosso, é um livro tão grosso, são tantas páginas, eu começo a ler, me dá sono, hoje eu não tive tempo, hoje eu não li. Então que a gente possa fazer esse esforço no nosso diário, da nossa doação para a leitura desse texto, para a leitura desse livro tão maravilhoso que a gente tem nas nossas mãos. E que o cuidado, entender o cuidado que Kardec teve para organizar, para facilitar justamente o nosso entendimento. Então, que ele possa trazer para a gente sempre a palavra que acalenta, a palavra que esclarece, a palavra que educa, a palavra que amorosamente entra nos nossos corações, a palavra doce que vai nos mostrando o caminho que nós precisamos seguir. E agora, chegando o Natal, comemorando o nascimento do Mestre, nós possamos pensar nisso, né? Que nós possamos repensar em todo o material que nós temos em nossas mãos, mas às vezes a gente tem uma preguicinha tão grande de ler, né? Às vezes dá uma preguicinha de ler. Vamos lendo devagarzinho, cada dia lê um pedacinho, cada dia, um dia lê a anotação do Evangelho do apóstolo, outro dia lê a primeira orientação de Kardec, no outro dia lê a segunda. Se a gente tirar por dia 20 minutos para ler,
no final de algum tempo, no final do ano, quantos livros não teremos lido? Né? Então, que a gente possa dedicar um minutinho para o Evangelho, para que a gente possa entender e analisar junto com Kardec. O que Kardec está falando aqui? O que os Espíritos estão respondendo para mim? O que eu estou precisando entender para continuar a minha caminhada? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude nessa empreitada. A gente sabe que não é tão fácil assim, mas não é impossível. Muita paz aos seus corações. Muito obrigada pelo carinho, pelas vibrações e pela paciência do ouvir. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Vânia. Sempre aí destrinchou aqui o Evangelho ali pra gente, né? Você sabe que eu custei para, né, perceber isso, né, que você colocou. Acho que a gente acaba lendo sem se dar conta, né, dessa pedagogia de Kardec. Kardec faz algumas coisas fantásticas assim, né? Primeiro ele coloca no meio das bem-aventuranças o Cristo Consolador, né, no capítulo 6. Ele faz uma inversão de ordem, assim, ele começa com as bem-aventuranças, que já é a estratégia dele, começar o Evangelho pelas bem-aventuranças, que é o primeiro sermão de Jesus, na verdade. E aí também é interessante, aí ele joga o Cristo Consolador logo depois do Bem-aventurados Aflitos, que é muito interessante. Outra coisa que eu achei assim fantástica, né, era que a Vânia também ressaltou hoje, é a lógica de Kardec de nos obrigar a ver o Novo Testamento. Então ele começa com o Novo Testamento, ele coloca a primeira frase, assim que as pessoas falam, vocês espíritas têm um outro evangelho. Não, não tem outro evangelho, é o mesmo evangelho. Porque ele começa com o Novo Testamento. Aí ele faz os comentários dele, ele e Kardec. Mas quando chega na hora de concluir, ele não conclui. Aí ele coloca as instruções dos Espíritos, que é uma coisa fantástica, coisa, né? Caiu, quando cai a ficha, assim, que coisa, que inteligência que tem por trás de um simples capítulo. Como é que ele conseguiu fazer uma estrutura e na hora de concluir, ele, na humildade dele, ele não conclui. Ele chama os Espíritos. Aí entram as instruções dos Espíritos, que ele deixa para o final, para a conclusão. Uma coisa fantástica. Kardec é fantástico. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais a gente aprende, mais a gente idolatra Kardec, né? Exatamente. Como é que ele consegue ver uma coisa assim? Pior que a gente lê o Evangelho, não vê isso, não se dá conta do trabalho dele, né? A gente fala assim, não, ele só fez as perguntas. Só fez as perguntas, amigo? Vai lá você e faz as perguntas, então você vai ver a dificuldade que é fazer isso. Então, fantástico, assim, né? Gostei muito, gostei dessa ordem até que você colocou, né, de a vida, né, no segundo momento. Eu achei muito bacana, né? Muito bom, muito obrigado. Gente, vamos então aos avisos, né? Bom, um deles vocês já viram, nós estamos com um bazar de Natal, lá, me afastar um pouquinho. Bazar de Natal ali fora, né? Quer dizer, iniciamos aí hoje, né? E ainda vamos estar então na quarta-feira, né? No dia 13, às 19 horas, também iniciando antes da reunião pública, né? E na quinta-feira, dia 14, às 15 horas, também iniciando antes da reunião pública, né? Então, bazar de Natal para arrecadação de fundos para as obras assistenciais da casa, né? Continuamos com as doações, aí, pedindo as doações para a cantina, né? Hoje é dia da mocidade, então hoje está lá a garotada lá e com os quitutes ali. Já me afastei deles, que eu já comi demais, então já saí deles. Amigos, esses são os avisos, então, né? E perguntar se alguém nos visita hoje aí pela primeira vez. Ah, pois não, como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Márcio? Tudo bom, Márcio? Seja muito bem-vindo aí na casa. Espero que tenha gostado e querendo também informações sobre a casa, será um prazer poder auxiliá-lo, tá bom? Seja muito bem-vindo, Márcio. Mais alguém? Então tá, amigos. Então nós vamos encerrar essa primeira parte aí dos trabalhos, né? Para a gente poder passar para o trabalho de passes. Então, pedir ao Jean. Jean, você pode vir aqui nos fazer nossa prece de encerramento, Jean, por favor?
Aí aproveitar aqui na prece de encerramento dele, da Vânia, Mauro e o Jean, tem uma diferençazinha aqui. Então vamos levantar aqui um pouquinho aqui para o meu amigo, fazer a nossa prece aí de encerramento e logo depois iniciar os trabalhos de passe aí. Por favor, Jean. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade maior, que nos conduz na nossa caminhada chamada vida. Querido Mestre Jesus, que possamos colocar em prática nossa vida diária, tantos ensinamentos deixados, principalmente através dos exemplos, que deveriam arrastar multidões. Que possamos elevar os nossos pensamentos a vibrações nobres em torno de nós e expandindo essa áurea a todos os irmãos necessitados. Neste momento, onde os desafios maiores, onde a ansiedade do final de ano nos corrompe, nos levando muitas vezes aos desatinos das compras, esquecemos que o maior presente que podemos dar às nossas famílias, aos nossos irmãos, é um abraço, é o ouvido acima de tudo, Mestre. Tantos que precisam falar, ser escutados, evitando assim males maiores como os que atormentam a humanidade neste momento. Que possamos voltar para nossas casas envoltos nesse ar de paz, de tranquilidade e de aprendizados da tua casa nessa noite. Que o Senhor nos proteja e que possamos retornar com a certeza que dias melhores dependem das nossas escolhas. Que assim seja.